Você já viu um homem tão orgulhoso e teimoso que preferia perder uma fortuna inteira de 2.000 cabeças de gado a admitir publicamente que estava completamente errado sobre algo? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Raimundo Batista de Oliveira, conhecido respeitosa e temidamente por todo o sertão árido da divisa geográfica entre Bahia e Piauí, como o boiadeiro mais cabeça dura, orgulhoso e inflexível que já conduziu gado pela caatinga seca, implacável e hostil. Um homem imponente de 41 anos, muito bem vividos, intensamente no lombo duro de jumento e debaixo do sol escaldante e impiedoso do Nordeste brasileiro. 2 metros completos de altura pura e majestosa, ombros extremamente largos e musculosos como tronco centenário e resistente de mandacaru, braços grossos e poderosos, marcados profundamente por espinhos afiados de chique-chique e cicatrizes fundas e antigas de chifrada violenta de zebu bravo enfurecido, mãos enormes e calejadas que seguravam as rédeas com autoridade absoluta, que comandava com punho de ferro a maior e mais respeitada boiada de todo o sertão nordestino, exatas 2.000 cabeças de gado, cuidadosamente selecionado e de primeira qualidade, pelos caminhos mais áridos, perigosos, traiçoeiros e quase intransitáveis entre as cidades distantes de Remanso, na Bahia, e Bom Jesus do Piauí, seguindo apenas e exclusivamente as estrelas brilhantes e eternas no céu infinito do sertão e o instinto apurado e preciso de quem nasceu, literalmente, montado em lombo de jumento e certamente morrerá heroicamente de chicote e rédea firmemente na mão calejada pela vida dura. E antes de continuar contando minuciosamente e com todos os detalhes, essa história absolutamente impressionante e tocante que vai mexer profundamente com todas as suas emoções mais íntimas e genuínas e fazer você refletir seriamente sobre o verdadeiro significado de coragem verdadeira e autêntica, sacrifício pessoal doloroso e amor incondicional que supera até mesmo o orgulho mais ferido e machucado. Me diga com toda a sinceridade de que cidade exatamente você está assistindo esse vídeo emocionante neste momento. Escreva aqui nos comentários, porque eu quero muito saber de onde vocês estão acompanhando nossa jornada fascinante e educativa pelo Brasil profundo e esquecido. E já se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho da notificação, porque o que você vai descobrir sobre o diário secreto e revelador que revelou a verdade mais chocante, surpreendente e tocante sobre esse boiadeiro teimoso. E a professora corajosa e determinada que mudou para sempre o coração endurecido dele. Vai virar completamente sua cabeça do avesso e mostrar que às vezes os maiores milagres da vida acontecem exatamente quando a gente menos espera e mais precisa. Raimundo Batista era amplamente conhecido e reconhecido por 3 coisas marcantes e características em todo o sertão nordestino extenso e castigado. Primeiro lugar, por ser incontestavelmente o melhor, mais experiente e habilidoso condutor de gado que já se viu por essas terras secas, rachadas e castigadas pelo sol, capaz heroicamente de atravessar a caatinga mais brava, hostil e perigosa, sem perder sequer uma única e preciosa res durante toda a jornada longa e árdua. Segundo lugar, por ter um orgulho absolutamente descomunal, maior que o próprio sertão imenso e infinito, um orgulho feroz, inabalável e inquebrantável, que não dobrava nem curvava, nem quando o sol inclemente e impiedoso rachava completamente a terra ressecada e árida, nem quando a seca prolongada e devastadora matava cruelmente o último pé verdejante e resistente de mandacaru. E terceiro lugar, por desprezar completa e categoricamente qualquer coisa que cheirasse remotamente a estudo formal.
educação acadêmica ou instrução escolar, considerando inflexivelmente professores graduados, livros didáticos e cartilhas uma perda de tempo desnecessária, inútil e prejudicial para gente trabalhadora e honesta que tinha serviço sério, urgente e importante para fazer debaixo do sol escaldante, implacável e inclemente do sertão nordestino. A imponente e majestosa fazenda Pedra Branca ficava estrategicamente localizada bem no coração pulsante e verdadeiro do sertão nordestino, exatamente onde a terra vermelha, árida e ressecada, se misturava naturalmente e harmoniosamente com cascalho miúdo, pedregulho e areia grossa, e onde só cresciam corajosa e naturalmente plantas extremamente resistentes, adaptadas e intimamente acostumadas com a sede constante, implacável e permanente. Mandacaru altivo e majestoso, xique-xique espinhoso e resistente, coroa de frade resiliente e sobrevivente, juazeiro frondoso e protetor, caatingueira persistente e teimosa, umbuzeiro generoso e frutífero. Era uma propriedade rural impressionante, vasta e produtiva de 5.000 hectares extensos e valiosos, que se estendia majestosamente até onde a vista humana conseguia alcançar no horizonte distante e nebuloso. Cortada estrategicamente pelo famoso e tradicional Riacho Seco, que só corria água cristalina e abundante na época abençoada e esperada das chuvas escassas, mas providenciais. Cercada imponentemente por serras altas e imponentes de pedra nua, lisa e resistente, que pareciam gigantes poderosos adormecidos, descansando eternamente e pacientemente sob o sol inclemente, impiedoso e castigador. O casarão tradicional, sólido e imponente de taipa resistente e telha colonial vermelha, ficava majestosamente posicionado no alto, privilegiado de uma elevação natural estratégica, cercado carinhosamente e protegido por umbuzeiros frondosos e generosos e pés nativos de licuri, de onde se podia avistar facilmente e com clareza toda a imensidão deslumbrante, infinita e hipnotizante da Caatinga, que mudava dramaticamente e surpreendentemente de cor conforme a estação climática. Cinza, seca e melancólica durante o verão prolongado e castigador, verde, exuberante e esperançosa nas poucas semanas abençoadas e renovadoras de inverno chuvoso e generoso. Ali residia tranquila e estabelecidamente a família trabalhadora e tradicional de Raimundo, com sua esposa dedicada, trabalhadora e leal, Dona Maria do Carmo. Mulher batalhadeira e determinada de 50 anos bem vividos e experimentados, seca e dura como a própria Caatinga resistente e sobrevivente, que administrava eficientemente e com competência a casa grande e todas as atividades domésticas com punho de ferro, disciplina rigorosa e autoridade inquestionável e respeitada. Seus 2 filhos, homens trabalhadores, leais e obedientes, Severino forte e corajoso, de 22 anos, e Antônio, esperto e habilidoso, de 20 anos, ambos criados rigorosamente e com disciplina desde pequenos para serem vaqueiros competentes, experientes e respeitados como o pai admirado e temido. E a filha caçula querida, inteligente e teimosa, Raimundinha bonita e determinada de 16 anos florescentes, a única pessoa de toda a família inteira que havia insistido brava e corajosamente em estudar, aprender e se educar contra a vontade expressa, inflexível e autoritária do pai teimoso e tradicionalista. Naquele março quente e seco de 1979, quando as primeiras chuvas esperadas, desejadas e providenciais do ano começaram timidamente a amolecer e refrescar a terra completamente rachada, ressecada e castigada, e fazer brotar esperançosamente e milagrosamente os primeiros sinais tímidos, verdes e promissores de vida nova na Caatinga ressecada, árida e aparentemente
morta, chegou inesperadamente à cidade movimentada e tradicional de Remanso uma notícia surpreendente, chocante e revolucionária, que deixou toda a população local conservadora em polvorosa agitação e discussão acalorada. O governo estadual progressista da Bahia havia mandado oficialmente e determinadamente uma professora jovem e formada para abrir e estabelecer uma escola pública moderna no pequeno povoado tradicional de Pedra Branca, bem no meio do sertão mais remoto, esquecido e abandonado, com a missão específica, nobre e desafiadora de alfabetizar e educar as crianças carentes, abandonadas e esquecidas da região, que cresciam sem saber ler nem escrever uma única palavra sequer. A professora enviada corajosamente se chamava Helena Maria dos Santos. Tinha 26 anos de idade. Era formada academicamente e com distinção pela respeitada e tradicional Escola Normal de Salvador. E havia se voluntariado corajosa e generosamente para ensinar no sertão mais remoto, esquecido e abandonado da Bahia. Era uma moça de estatura média e elegante, cabelos castanhos, sempre cuidadosa e perfeitamente presos num coque elegante e discreto. Óculos pequenos e delicados de aro dourado que davam um ar intelectual e sério ao rosto. Vestidos simples, mas sempre limpos, bem passados e cuidados com ferro quente, que carregava na mala de couro poucas roupas pessoais e muitos livros didáticos, cadernos novos e materiais escolares, e guardava cuidadosamente, no coração generoso e determinado, uma determinação inabalável e heróica de levar conhecimento, educação e esperança para onde fosse mais necessário, urgente e fundamental. Quando Raimundo soube da chegada inesperada e indesejada da professora através dos comentários agitados e preocupados na feira semanal movimentada, sua reação foi imediata, explosiva e completamente furiosa. Aqui no meu sertão não precisa de professora nenhuma. Essa gente letrada de estudo só serve para encher a cabeça dos meninos com bobagem inútil e fazer eles ficarem preguiçosos, moles e inadequados para o trabalho árduo, honesto e necessário da roça. Dona Maria do Carmo, que secretamente e há muitos anos sonhava esperançosamente que os futuros netos aprendessem finalmente a ler, escrever e se educar, tentou argumentar diplomática e cuidadosamente. Raimundo, não custa nada deixar a moça ensinar as crianças. Pode ser que seja bom, proveitoso e até necessário para elas. Bom, uma pinóia, explodiu Raimundo violenta e incontrolavelmente, batendo o punho fechado e irritado na mesa sólida de madeira resistente de Jatobá. Eu criei meus filhos homens para serem trabalhadores de verdade, gente honesta, trabalhadora e útil, não para ficarem com o nariz enfiado em livro o dia inteiro. E não vou permitir jamais que essa professora de fora venha encher a cabeça da minha filha com essas bobagens modernas, inúteis e perigosas de estudo. Mas Raimundinha, a filha caçula inteligente, curiosa e determinada, que havia aprendido sozinha e com dificuldade a ler usando uma cartilha velha, amarelada e gasta que encontrou numa feira distante, ficou absolutamente radiante, emocionada e esperançosa com a notícia maravilhosa e libertadora. Às escondidas do pai autoritário e controlador, ela começou secretamente e corajosamente a frequentar as aulas que Helena ministrava pacientemente e com amor debaixo de um juazeiro frondoso e acolhedor no centro do pequeno povoado, junto com outras crianças curiosas e sedentas de conhecimento, cujos pais eram menos inflexíveis, teimosos e fechados para o progresso. Helena havia chegado corajosamente à Pedra Branca numa manhã clara e esperançosa de abril, quando o sertão ainda exibia orgulhosamente e generosamente os últimos verdes sobreviventes e resistentes do inverno breve e generoso que estava terminando. Veio numa jardineira barulhenta, velha e empoeirada,
que a deixou cuidadosamente na praça principal do povoado. Um largo extenso de terra batida, cercado harmoniosamente por casinhas humildes e tradicionais de taipa, com uma igreja pequena, simples e acolhedora de um lado e um bar movimentado e popular do outro lado. Carregando uma mala pesada de couro e uma pasta cheia de livros didáticos, cadernos novos e materiais escolares variados, ela perguntou educadamente e com gentileza onde poderia se hospedar decentemente e com segurança. E foi orientada gentilmente a procurar Dona Conceição, uma viúva respeitada e bondosa que alugava um quartinho pequeno, mas apertado nos fundos da sua casa, modesta e acolhedora. A chegada inesperada e surpreendente da professora causou grande rebuliço, agitação e inquietação no povoado pequeno e tradicionalmente conservador. As mulheres a receberam com curiosidade intensa, misturada com desconfiança natural e compreensível. Que moça educada, formada e da capital viria voluntariamente se enterrar e se sacrificar naquele fim de mundo esquecido e abandonado por Deus? Os homens a olhavam discretamente de soslaio, alguns com desprezo evidente e mau, disfarçado, outros com uma admiração secreta e mal disfarçada pela coragem excepcional e determinação dela. Mas foram as crianças carentes e sedentas de conhecimento que a receberam com maior entusiasmo sincero e genuíno, formando uma roda animada e curiosa ao redor dela, sempre que aparecia na rua principal ou na praça central do povoado. Helena começou as aulas no dia seguinte ao da sua chegada, debaixo do juazeiro antigo e majestoso que ficava orgulhosamente no centro da praça principal. Levou giz branco, um quadro pequeno de madeira pintada de preto, cartilhas coloridas e educativas, cadernos novos e lápis que havia comprado generosamente com o próprio dinheiro apertado que havia economizado trabalhando em Salvador. Sentadas confortavelmente em pedras lisas ou no chão limpo de terra batida, 15 crianças ansiosas e curiosas entre 7 e 14 anos de idade, incluindo secretamente Raimundinha, começaram finalmente a aprender as primeiras letras do alfabeto e os primeiros números básicos da matemática. A notícia de que a filha querida e teimosa de Raimundo estava frequentando secretamente as aulas chegou aos ouvidos furiosos dele numa tarde quando voltava de uma venda lucrativa de gado na cidade distante de Juazeiro. Severino, o filho mais velho, leal e obediente, foi quem lhe contou preocupado e nervoso, pensando ingenuamente que fazia bem e prestava um favor ao pai. Pai, a Raimundinha está indo toda a tarde na aula da professora de fora. O senhor não disse claramente e expressamente que não era para ela estudar? A reação explosiva e incontrolável de Raimundo foi como uma detonação violenta e perigosa de dinamite. Montou imediatamente no seu cavalo alazão de estimação e disparou furiosamente para o povoado, chegando exatamente na hora em que Helena estava pacientemente e carinhosamente ensinando as crianças a escrever seus próprios nomes completos no quadro improvisado. O barulho característico e inconfundível dos cascos do cavalo no chão fez todas as cabecinhas curiosas se virarem. E um silêncio tenso, pesado e ameaçador tomou conta da pequena multidão quando viram Raimundo descer do animal com o rosto completamente vermelho de raiva, incontrolável e perigosa. "Raimundinha!" gritou ele autoritariamente e com fúria, apontando o dedo acusador para a filha envergonhada e assustada. "Vem cá agora mesmo!" A menina se levantou assustada e tremendo, mas Helena se colocou corajosamente na frente dela com bravura, que surpreendeu absolutamente a todos os presentes. "Com licença, senhor respeitável, a aula ainda não terminou completamente." Raimundo olhou fixamente para aquela moça miúda de óculos que ousava enfrentá-lo publicamente e desafiá-lo na frente de todo mundo e sentiu o sangue ferver ainda mais perigosamente nas veias pulsantes.
Você deve ser a tal professora que veio de longe encher a cabeça das crianças com bobagem inútil e perigosa. Eu sou a professora Helena Maria dos Santos, respondeu ela com voz firme e decidida, apesar de estar tremendo violentamente por dentro de medo. E não ensino bobagem nenhuma. Ensino a ler e escrever corretamente, que é direito sagrado e constitucional de toda criança brasileira. Direito uma pinóia. Minha filha não precisa saber ler para cuidar direito de casa e criar filhos saudáveis e trabalhadores. Seu senhor Raimundo, não é mesmo? Toda criança tem direito constitucional e inalienável à educação. Sua filha é muito inteligente e demonstra sede genuína e admirável de aprender. Por que privar ela disso cruelmente? Porque eu que mando na minha filha, não a senhora intrometida. Raimundo se aproximou ameaçadoramente. E vou dar um conselho de graça. É melhor a senhora arrumar suas tralhas e voltar rapidamente para Salvador, porque aqui não precisa de professora. Helena sentiu o coração bater acelerado e desesperadamente como tambor de guerra, mas não recuou um único passo sequer daquele confronto. Havia algo na determinação feroz e inabalável daquele homem imponente e autoritário que a fazia lembrar vividamente dos relatos históricos que havia lido sobre os antigos coronéis lendários do sertão nordestino. Homens poderosos e inflexíveis, acostumados a mandar e ser obedecidos cegamente, sem questionamentos ou hesitações. Mas ela não era uma mulher qualquer ou comum. Era uma professora formada academicamente, preparada rigorosamente e treinada especificamente para enfrentar desafios educacionais complexos. E não permitiria jamais que o medo paralisante ou a intimidação a impedisse de cumprir sua missão sagrada e fundamental de educar crianças carentes. Eu não vou embora coisa nenhuma, senhor Raimundo Batista, respondeu ela com voz firme e decidida, ajeitando nervosamente os óculos dourados no rosto suado pela tensão. Fui mandada oficialmente pelo governo progressista do estado da Bahia para alfabetizar essas crianças carentes e completamente abandonadas. E é exatamente isso que vou fazer com todas as minhas forças, com ou sem a sua aprovação pessoal. Vamos ver por quanto tempo exato consegue ficar aqui neste lugar, rosnou Raimundo ameaçadoramente e com raiva crescente, pegando a filha querida com força excessiva pelo braço magro e delicado. E você, menina desobediente e teimosa, não põe mais os pés perto dessa mulher perigosa e intrometida. Ouviu muito bem e claramente o que eu disse? Raimundinha começou a chorar copiosamente e desesperadamente, lágrimas salgadas descendo abundantemente pelas bochechas coradas pelo calor e pela vergonha. Pai, eu só quero aprender a ler direito, escrever meu nome completo corretamente. Por favor, deixe eu continuar estudando. Já basta dessas bobagens modernas e inúteis. Em casa você vai aprender exclusivamente o que realmente precisa saber para ser uma mulher direita. Costurar roupas, cozinhar comida saborosa, limpar a casa, cuidar dos afazeres domésticos e obedecer primeiro ao pai e depois ao marido que escolher para você. Helena viu a tristeza profunda, genuína e tocante nos olhos grandes e expressivos da menina inteligente e curiosa, e sentiu o coração apertar dolorosamente, como se fosse espremido por mãos cruéis. Naquela noite longa e insone, sozinha no seu quartinho pequeno, apertado e mal iluminado, ela escreveu determinada e emocionalmente no seu diário pessoal. Um caderno grosso e resistente de capa dura que levava religiosamente para onde fosse, documentando meticulosamente cada experiência marcante, cada desafio enfrentado, cada vitória conquistada e cada derrota sofrida da sua carreira dedicada como educadora rural.
Querido diário fiel e constante, hoje enfrentei corajosamente meu primeiro grande e verdadeiro desafio aqui no coração árido e tradicionalista do sertão baiano. Um homem rígido e autoritário chamado Raimundo Batista, pai inflexível de uma das minhas alunas mais dedicadas, inteligentes e sedentas de conhecimento, me proibiu categoricamente e com veemência de ensinar sua filha preciosa. Vi tanto orgulho ferido e machucado nos olhos, duros e impenetráveis dele, mas também vi medo genuíno e profundo. Medo paralisante de que a educação formal tire completamente sua autoridade absoluta e inquestionável sobre a família tradicional. Não vou desistir jamais desta missão. Essas crianças carentes e sedentas de conhecimento merecem uma chance real e justa de conhecer o mundo maravilhoso e infinito através das palavras escritas, dos números mágicos, da ciência fascinante e da arte transformadora. Nos dias extremamente tensos e difíceis que se seguiram a esse confronto público, constrangedor e humilhante, a tensão palpável no povoado pequeno e tradicionalmente conservador era intensa como um fio de arame farpado, esticado perigosamente prestes a arrebentar com violência. Raimundo havia proibido inflexivelmente não apenas a própria filha querida e inteligente de frequentar as aulas da professora intrometida e perigosa, mas também havia pressionado intensamente e com autoridade outros pais trabalhadores, simples e receosos a tirarem seus filhos curiosos da escola improvisada e informal debaixo do juazeiro frondoso e acolhedor. Alguns pais medrosos e inseguros cederam covardemente à pressão social do boiadeiro poderoso, influente e temido, mas outros resistiram corajosamente e com determinação, resultando numa divisão clara, profunda e extremamente dolorosa na pequena comunidade tradicionalmente unida e harmoniosa. Helena continuou determinada e obstinadamente ensinando os alunos corajosos e leais que permaneceram ao seu lado, mas percebia claramente e com crescente preocupação que a situação delicada e tensa estava longe de se resolver pacífica e satisfatoriamente. Raimundo passava pela praça central todos os dias sem exceção, sempre montado orgulhosa e imponentemente em seu cavalo alazão magnífico, lançando olhares ameaçadores, intimidadores e carregados de desprezo em sua direção. Era uma guerra silenciosa, mas intensa e desgastante entre dois mundos completamente opostos e incompatíveis. O tradicional e conservador contra o moderno e progressista, o fechado e autoritário contra o aberto e democrático ao conhecimento libertador. Mas o destino caprichoso e imprevisível estava cuidadosamente preparando uma reviravolta dramática e surpreendente que nenhum dos dois protagonistas determinados poderia prever ou imaginar. A seca devastadora estava chegando mais cedo e com mais intensidade destrutiva naquele ano fatídico de 1979, e com ela, perigos inimagináveis e ameaçadores que nem o mais experiente, corajoso e habilidoso dos boiadeiros poderia enfrentar completamente sozinho. Era uma manhã sufocante, abafada e opressiva de maio, quando chegaram inesperadamente ao povoado as primeiras notícias alarmantes e desesperadoras, trazidas por um vaqueiro completamente transtornado, que vinha galopando descontroladamente como se o próprio demônio estivesse perseguindo-o implacavelmente em seus calcanhares. "Raimundo, seu Raimundo Batista!" gritou o homem desesperado, saltando apressadamente do cavalo ofegante e espumando. "A boiada toda está perdida completamente no meio da caatinga. Os bois se espantaram violentamente com uma onça pintada gigante e se espalharam perigosamente por todo o canto da região." Era exatamente a notícia terrível e devastadora que Raimundo mais temia secretamente em seus pesadelos mais sombrios.
Sua preciosa e valiosa boiada de 2.000 cabeças cuidadosamente selecionadas, sua fortuna acumulada, seu orgulho pessoal, o trabalho árduo de uma vida inteira dedicada. Estava dispersa caoticamente pela caatinga imensa e hostil, numa época crítica em que a seca inclemente começava a castigar impiedosamente toda a região nordestina. Sem hesitar, nem por um segundo, ele montou imediatamente no cavalo e partiu urgentemente com seus filhos leais e alguns vaqueiros experientes em busca desesperada do gado perdido e valioso, deixando para trás apenas Dona Maria do Carmo, preocupada, e Raimundinha triste na fazenda solitária. Durante 3 dias completos e 3 noites angustiantes, Raimundo e seus homens dedicados procuraram desesperada e incansavelmente pelo gado espalhado pela imensidão árida. Encontraram algumas reses mortas de sede extrema, outras gravemente feridas por espinhos afiados da caatinga, muitas simplesmente desaparecidas, misteriosamente, na imensidão infinita da caatinga hostil. Era um desastre financeiro sem precedentes na história da família, que ameaçava destruir completa e definitivamente a reputação e estabilidade econômica da família Silva, tradicionalmente próspera. Foi exatamente no 3º dia dessa busca desesperada e frustrante que aconteceu o completamente impensável e inesperado. Helena estava dando aula normalmente e com dedicação debaixo do juazeiro protetor, quando ouviu gritos desesperados e aterrorizantes vindos claramente da direção da fazenda Pedra Branca distante. Era Raimundinha, que vinha correndo descontroladamente, descalça e machucada, com o vestido rasgado e sujo, chorando copiosamente e gritando com desespero: Professora Helena querida, pelo amor de Deus Todo-Poderoso, me ajude urgentemente." "O que aconteceu de grave, minha filha querida?" perguntou Helena, alarmada, correndo imediatamente para abraçar protetoramente a menina, que tremia violentamente como vara verde no vento. Minha mãe passou muito mal. Ela caiu pesadamente no quintal e não consegue mais se levantar. Está muito branca e pálida e falando coisas estranhas e confusas. Por favor, a senhora precisa me ajudar desesperadamente." Helena não hesitou nem por um único segundo sequer. Largou imediatamente os livros didáticos e materiais escolares no chão e correu urgentemente com Raimundinha, assustada, até a fazenda Pedra Branca distante. Lá encontrou Dona Maria do Carmo, desmaiada e inconsciente, debaixo do pé de licure sombreado, com o rosto pálido como cera derretida e respiração fraca e irregular. Havia claramente sofrido um tipo grave de ataque médico, possivelmente derrame cerebral devastador causado pelo estresse emocional intenso e pelo calor extremo e sufocante. "Precisamos levar sua mãe urgentemente para o hospital em Remanso", disse Helena, preocupada, examinando cuidadosamente a mulher desacordada e em estado crítico. "Mas não temos como transportá-la adequadamente sozinhas." "Não tem ninguém aqui na fazenda", chorou Raimundinha desesperadamente. "Papai e meus irmãos estão perdidos no mato procurando o gado perdido há 3 dias completos. Não sei nem onde eles estão exatamente." Helena tomou corajosamente uma decisão que mudaria dramaticamente tudo na vida de todos os envolvidos. "Vou procurar seu pai pessoalmente na Caatinga. Você fica aqui cuidando carinhosamente da sua mãe. Molhe um pano limpo com água fresca e coloque delicadamente na testa dela. Eu volto rapidamente com ajuda médica." "Mas, professora corajosa, a Caatinga é muito perigosa e traiçoeira. A senhora pode se perder completamente ou ser atacada por animais selvagens." "Não vou me perder. Tenho uma boa noção natural de direção e orientação."
Helena montou corajosamente na égua mansa e dócil de Raimundinha e partiu determinadamente em direção à caatinga árida e hostil, seguindo cuidadosamente as pegadas ainda visíveis dos cavalos, que ainda eram reconhecíveis na terra seca e rachada. Era uma decisão extremamente corajosa, mas temerária e arriscada. Uma mulher educada da cidade se aventurando sozinha e desprotegida no sertão hostil e perigoso para procurar justamente o homem autoritário que mais a desprezava e rejeitava. O sol estava absolutamente inclemente naquele meio-dia sufocante, rachando impiedosamente a terra ressecada e fazendo o ar tremular intensamente como água fervendo numa panela de pressão. Helena cavalgou corajosamente por horas intermináveis, seguindo rastros quase imperceptíveis, perguntando orientações a vaqueiros solitários que encontrava esporadicamente pelo caminho árido, sempre se afastando progressivamente mais do povoado seguro e embrenhando-se cada vez mais fundo na caatinga árida, espinhosa e aparentemente infinita. Foi quando o sol inclemente já começava a declinar lentamente no horizonte distante que ela finalmente ouviu vozes masculinas ao longe. Esporou encorajadoramente a égua cansada e exausta e chegou determinadamente a uma clareira pequena, onde encontrou Raimundo e seus homens leais, reunidos desanimadamente ao redor de uma pequena fogueira craquelante, com os rostos profundamente marcados pelo cansaço extremo, desânimo crescente e frustração acumulada. "Raimundo Batista!" gritou ela saltando agilmente do cavalo suado. "Sua esposa está muito doente e em estado crítico. Precisa voltar imediatamente para casa." Raimundo olhou fixamente e com surpresa genuína para aquela mulher completamente empoeirada, suada e visivelmente exausta que havia cavalgado horas perigosas debaixo do sol escaldante e impiedoso para encontrá-lo na imensidão da caatinga, e por um momento longo ficou completamente sem palavras adequadas. "Como assim, doente gravemente? Dona Maria do Carmo desmaiou subitamente e não consegue acordar direito. Parece ser derrame cerebral grave. Precisa ser levada urgentemente para o hospital em Remanso." A expressão severa de Raimundo mudou completa e dramaticamente. Toda a raiva acumulada, todo o orgulho ferido, todo o preconceito arraigado desapareceram instantaneamente diante da possibilidade aterrorizante de perder a esposa amada. "Meus filhos queridos, vamos embora agora mesmo." "Para casa? E o gado valioso, pai?" perguntou Severino, preocupado. Raimundo olhou longamente para a imensidão hostil da caatinga, onde suas 2.000 cabeças de gado estavam espalhadas caoticamente, representando toda a sua fortuna pacientemente acumulada. Depois olhou respeitosamente para Helena, que havia arriscado corajosamente a própria vida para salvá-lo de uma tragédia familiar ainda maior, e tomou a decisão mais difícil e dolorosa da sua vida inteira. "Deixem o gado onde está espalhado. A vida preciosa da minha mulher vale infinitamente mais que todos os bois do mundo inteiro." Helena escreveu emocionadamente naquela noite em seu diário. "Hoje, testemunhei algo extraordinário e transformador. Vi um homem extremamente orgulhoso abandonar completamente sua fortuna para salvar quem ama verdadeiramente. Raimundo largou 2.000 cabeças de gado na caatinga e cavalgou comigo de volta para casa. No caminho longo, pela primeira vez, conversamos como seres humanos iguais. Descobri que, por trás daquela dureza aparente, existe um homem que também sofre profundamente, que também tem medos reais, que também ama intensamente." A corrida de volta foi absolutamente desesperada e angustiante. Raimundo, Helena, Severino e Antônio galoparam sem parar durante 3 horas intermináveis, até chegarem finalmente à fazenda. Dona Maria do Carmo ainda estava desacordada e pálida, mas respirava. Raimundo a pegou cuidadosamente no colo, como se fosse uma boneca frágil, colocou-a delicadamente na carroça e partiu imediatamente para Remanso,
com Helena ao seu lado, ajudando dedicadamente a cuidar da doente durante toda a viagem angustiante e incerta. No hospital simples da cidade, o médico experiente confirmou gravemente derrame cerebral, mas ela sobreviveria se fosse tratada adequada e imediatamente. Mais algumas horas e teria sido tarde demais, disse o doutor sério. Quem foi que teve a presença de espírito de trazer ela para cá? Raimundo olhou respeitosamente para Helena e disse, pela primeira vez, com respeito genuíno e admiração, foi a professora corajosa. Ela salvou minha família. Durante os 5 dias completos que Dona Maria do Carmo ficou internada em estado delicado, algo extraordinário e transformador aconteceu gradualmente entre Raimundo e Helena. Sentados pacientemente na sala de espera simples do hospital, eles conversaram pela primeira vez como pessoas humanas, não como inimigos declarados. Helena descobriu a história real e tocante de Raimundo, como perdeu o pai muito jovem numa seca devastadora, como construiu a fazenda próspera com as próprias mãos calejadas, como o trabalho duro e honesto havia sido sua única educação verdadeira. Raimundo descobriu a história inspiradora de Helena, como se formou professora contra a vontade da família tradicional, como sonhava levar educação para os lugares mais remotos e esquecidos do país, como acreditava firmemente que o conhecimento podia transformar vidas e comunidades inteiras. Por que a senhora veio me procurar corajosamente na Caatinga? Perguntou ele numa tarde reflexiva. Eu fui tão mal educado e cruel com a senhora, porque Raimundinha me pediu ajuda desesperadamente e porque, independente de nossas diferenças pessoais, sua família precisava urgentemente de mim. A senhora arriscou a vida por pessoas que a maltrataram. Não foi por vocês que arriscou, foi pela Raimundinha. Aquela menina tem fome genuína de aprender e isso é sagrado para mim. Foi nesse momento crucial que Raimundo fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Helena tirou seu diário da bolsa para anotar algo sobre o estado de Dona Maria do Carmo, e algumas páginas voaram com o vento. Raimundo pegou uma delas e, mesmo sem saber ler completamente, reconheceu algumas palavras que Raimundinha havia lhe mostrado. Raimundo, família, orgulho, medo. O que está escrito aqui sobre mim? Perguntou ele, curioso e apreensivo. Helena hesitou, mas decidiu ser honesta e transparente. Leu em voz alta. Raimundo é um homem ferido. Por trás da dureza, existe alguém que tem medo de perder o controle sobre sua família. Ele não odeia a educação. Ele teme que ela tire dele o respeito e o amor dos filhos. É um medo compreensível de quem construiu tudo com as próprias mãos e agora vê um mundo novo chegando sem sua permissão. Raimundo ficou em silêncio por longos minutos. A senhora me entende melhor do que eu mesmo, disse finalmente. Todo mundo tem medos profundos e verdadeiros, Raimundo. Respondeu Helena com sinceridade tocante e compreensão genuína. Eu também tenho medo constante de fracassar completamente na minha missão, de não conseguir ensinar adequadamente essas crianças carentes e sedentas de conhecimento, de ter que voltar para Salvador derrotada, humilhada e sem ter cumprido minha promessa de transformar vidas através da educação. Por que isso é tão importante e significativo para a senhora, professora Helena? Helena respirou fundo, preparando-se emocionalmente para revelar algo íntimo e pessoal que nunca havia contado a ninguém no sertão. Porque eu também fui uma criança pobre do interior esquecido e abandonado. Também cresci sem saber ler uma única palavra sequer. Só consegui aprender depois dos 12 anos de idade, quando uma professora corajosa e dedicada decidiu que toda criança, independente da origem, merecia uma chance justa na vida. Quero ser essa professora transformadora para outras crianças carentes como eu fui. Quando Dona Maria do Carmo acordou finalmente no quarto simples do hospital, suas primeiras palavras, emocionadas, foram dirigidas especificamente a Helena.
Cadê a professora corajosa que me salvou da morte? Helena estava ali fielmente ao lado da cama hospitalar, segurando carinhosamente sua mão enrugada e calejada pelo trabalho. Obrigada do fundo do meu coração, minha filha querida. Raimundo me contou detalhadamente tudo o que a senhora fez heroicamente por nossa família. Como a senhora está se sentindo agora, Dona Maria do Carmo? Muito melhor e mais lúcida que antes, e com uma certeza absoluta e inabalável. Minha Raimundinha vai estudar, sim, com sua bênção ou sem ela, Raimundo, disse Dona Maria do Carmo, olhando firmemente e com determinação inabalável para o marido constrangido. Raimundo baixou a cabeça envergonhado e disse com voz embargada pela emoção: ela pode estudar livremente, sem impedimento. E pode ensinar os outros meninos também, sem nenhuma oposição minha. Eu estava completamente errado sobre tudo isso. Mas a história estava apenas começando a tomar seu rumo mais surpreendente e transformador. Durante os dias longos e reflexivos no hospital, Helena havia descoberto algo verdadeiramente extraordinário no seu diário pessoal, que mudaria não apenas a vida da família Silva, mas de todo o povoado e toda a região circunvizinha. Nas páginas finais amareladas do caderno resistente, ela havia anotado meticulosamente observações extremamente detalhadas sobre a geografia da região, sobre as necessidades urgentes e prementes da comunidade, sobre projetos ambiciosos e visionários que poderiam transformar radicalmente aquele lugar esquecido e abandonado por décadas. E havia também registrado cuidadosamente algo que nem ela mesma imaginava que seria tão crucial e determinante para o futuro. Informações extremamente detalhadas e precisas sobre nascentes escondidas de água cristalina que havia observado cuidadosamente durante sua cavalgada corajosa pela caatinga árida, nascentes abundantes, que poderiam ser a salvação definitiva para a seca devastadora que se aproximava implacavelmente da região nordestina. O diário secreto e revelador de Helena esconderia segredos geológicos extraordinários que nem ela mesma sabia que possuía. Conhecimentos ancestrais que transformariam para sempre o destino árido do sertão. Foi numa manhã ensolarada de junho, quando Dona Maria do Carmo já estava completamente recuperada e a família havia voltado aliviada para a fazenda, que aconteceu a descoberta mais chocante, surpreendente e transformadora de todas. Helena estava revisando cuidadosamente suas anotações no diário quando percebeu algo absolutamente extraordinário e revelador. Os locais exatos onde havia encontrado água durante sua busca heróica por Raimundo coincidiam exatamente com mapas antigos e valiosos que o governo havia perdido misteriosamente décadas atrás. Mapas geológicos que indicavam precisamente a localização de aquíferos subterrâneos gigantescos e inesgotáveis. Raimundo, disse ela extremamente emocionada, preciso lhe mostrar urgentemente uma coisa que pode mudar tudo para esta região inteira. Ela mostrou detalhadamente as anotações do diário, explicou minuciosamente as coordenadas que havia marcado cuidadosamente, descreveu com precisão cada nascente que havia encontrado durante sua jornada. Raimundo, que agora sabia ler algumas palavras importantes ensinadas secretamente por Raimundinha, conseguiu compreender gradualmente a magnitude extraordinária da descoberta. Quer dizer que tem água suficiente aqui enterrada para acabar definitivamente com a seca para sempre? Não apenas isso, Raimundo. Tem água suficiente enterrada para transformar completamente este sertão árido num oásis verdejante, para criar fazendas prósperas e produtivas, para trazer desenvolvimento sustentável para toda esta região abandonada. Mas havia um problema gigantesco e aparentemente intransponível. Raimundo havia perdido completamente sua valiosa boiada na caatinga imensa e não tinha mais recursos financeiros para explorar essas descobertas revolucionárias.
A família Silva estava praticamente falida financeiramente. Toda a sua fortuna pacientemente acumulada, construída ao longo de décadas de trabalho árduo e dedicação, havia se perdido completamente em apenas 3 dias desesperados. Foi então que Helena tomou corajosamente a decisão mais arriscada e transformadora da sua vida inteira. Naquela noite silenciosa, escreveu uma carta extensa e detalhada para o governador da Bahia, contando minuciosamente toda a história extraordinária sobre o boiadeiro orgulhoso que abandonou heroicamente sua fortuna para salvar a esposa amada, sobre as descobertas hídricas revolucionárias que poderiam transformar completamente o sertão, sobre a necessidade urgente e crítica de investimento governamental na região abandonada. Excelentíssimo senhor governador, escreveu ela com paixão, tenho a honra de comunicar oficialmente a descoberta de recursos hídricos que podem revolucionar completamente o sertão baiano. Mas mais importante que isso, encontrei aqui um homem extraordinário que representa o melhor do povo nordestino, Raimundo Batista de Oliveira, que perdeu corajosamente tudo por amor incondicional à família e agora está completamente disposto a reconstruir não apenas sua vida pessoal, mas toda a sua comunidade esquecida. A carta chegou ao governador numa época extremamente oportuna, em que o governo federal estava lançando um programa especial e ambicioso de desenvolvimento para todo o Nordeste brasileiro. A história tocante do boiadeiro que abandonou heroicamente 2.000 cabeças de gado para salvar a esposa emocionou profundamente o governador, que decidiu visitar pessoalmente o povoado para conhecer os protagonistas. 3 semanas depois da carta, uma comitiva oficial impressionante chegou inesperadamente a Pedra Branca. O governador, acompanhado por engenheiros especializados e geólogos experientes, confirmou cientificamente as descobertas de Helena. Havia ali enterrado um dos maiores aquíferos subterrâneos de todo o Nordeste brasileiro, suficiente para irrigar milhares de hectares e sustentar uma população 10 vezes maior que a atual. Senhor Raimundo Batista, disse o governador impressionado, o senhor vai ser nosso parceiro oficial neste projeto revolucionário. O governo estadual vai financiar completamente a perfuração dos poços artesianos, a construção de toda a infraestrutura necessária. E o senhor vai administrar tudo com competência. Mas, governador, respondeu Raimundo hesitante, eu perdi tudo que tinha. Não tenho mais gado, não tenho mais dinheiro, não tenho mais credibilidade. O senhor tem algo infinitamente mais valioso que dinheiro: a confiança inabalável da comunidade e o conhecimento profundo da terra. E tem ao seu lado uma professora extraordinária que vai coordenar toda a parte educacional do projeto transformador. O projeto foi batizado oficialmente de Águas da Esperança e transformou completamente toda a região em poucos anos. Em 2 anos surpreendentes, Pedra Branca passou de um povoado esquecido para um centro próspero de desenvolvimento agrícola sustentável. Centenas de famílias trabalhadoras vieram de outras regiões distantes, atraídas pelas oportunidades abundantes de trabalho digno e estudo gratuito. Raimundo, que havia perdido absolutamente tudo, se tornou gradualmente um dos homens mais prósperos e respeitados de toda a região. Mas a riqueza reconquistada não mudou seu caráter essencial. Ele construiu orgulhosamente a maior escola rural de toda a Bahia e pediu especificamente que Helena fosse a diretora fundadora. Professora Helena, disse ele emocionado na inauguração solene da escola, a senhora me ensinou que orgulho sem sabedoria é burrice pura. Agora quero que ensine isso para todas as crianças desta região inteira. A escola cresceu exponencialmente e se tornou referência nacional em educação rural. Helena desenvolveu
pacientemente, métodos inovadores de educação adaptada ao sertão, sempre registrando meticulosamente tudo no seu diário pessoal. Suas técnicas pedagógicas foram adotadas oficialmente pelo governo federal e aplicadas em todo o Nordeste brasileiro. Mas a maior transformação aconteceu na própria família Silva. Raimundinha se tornou a primeira professora formada nascida na região. Severino estudou engenharia civil e voltou para cuidar dos projetos de irrigação. Antônio se formou em veterinária e revolucionou completamente a criação científica de gado na região. 5 anos depois dos acontecimentos transformadores, numa cerimônia emocionante que reuniu autoridades de todo o país, Raimundo fez um discurso que ficou famoso em toda a Bahia. Eu era um homem terrivelmente orgulhoso, que achava presunçosamente que sabia de tudo. Desprezava completamente a educação. Desprezava quem queria aprender e crescer. Até que uma professora corajosa me ensinou a lição mais importante da minha vida inteira. Um homem só é realmente forte quando tem coragem de reconhecer humildemente que estava completamente errado. Ele se virou respeitosamente para Helena, que estava na plateia com lágrimas de emoção nos olhos. Professora Helena, a senhora me salvou 2 vezes. Primeiro, salvou minha família quando eu estava perdido na caatinga escura do orgulho. Depois, salvou nossa comunidade inteira com sua sabedoria transformadora. Este projeto existe porque a senhora teve coragem de escrever a verdade no seu diário. Helena se levantou emocionada. Raimundo, você se enganou completamente. Quem me salvou foi você. Quando abandonou corajosamente sua boiada para correr atrás da sua família, me mostrou que existem valores infinitamente mais importantes que o orgulho ferido. Quando aceitou humildemente que estava errado sobre a educação, me ensinou que a verdadeira coragem não está em nunca cair, mas em levantar e recomeçar. A cerimônia terminou com uma surpresa que ninguém esperava. O próprio presidente da República chegou inesperadamente de helicóptero para conhecer pessoalmente o projeto que estava transformando todo o Nordeste. Ele queria conhecer diretamente o boiadeiro que virou símbolo nacional de transformação e a professora que revolucionou a educação rural brasileira. Senhor Raimundo, disse o presidente impressionado, sua história chegou até Brasília e emocionou o país inteiro. O senhor representa o melhor do povo brasileiro, a capacidade de mudar, de crescer, de colocar a família acima de qualquer outra coisa. Senhor presidente, respondeu Raimundo com humildade genuína, eu só fiz o que qualquer pai de família faria naturalmente. Mas a verdadeira heroína desta história é a professora Helena, ela que teve coragem de cavalgar sozinha na caatinga perigosa para me procurar, ela que descobriu a água que mudou nossas vidas, ela que nunca desistiu de ensinar nossas crianças. O presidente se virou respeitosamente para Helena. Professora, quero nomeá-la como coordenadora nacional de educação rural. O Brasil precisa urgentemente de mais pessoas dedicadas como a senhora. Helena respirou fundo e respondeu com convicção. Senhor presidente, agradeço profundamente a honra, mas meu lugar é aqui, com essas crianças, com esta comunidade. Aqui é onde posso fazer a diferença real e duradoura. 10 anos se passaram desde aquele dia histórico. O projeto Águas da Esperança se tornou modelo mundial de desenvolvimento sustentável. Raimundo, agora um próspero empresário rural, nunca esqueceu suas origens humildes. Todos os anos, ele fazia questão de conduzir pessoalmente uma boiada simbólica pelas ruas de Pedra Branca, lembrando a todos de onde veio e quanto cresceu. Helena continuou como diretora da escola, mas suas técnicas pedagógicas foram adotadas em mais de 15 países. Ela escreveu vários livros sobre educação rural, todos baseados em suas experiências anotadas no diário.
Raimundinha se casou com um engenheiro agrônomo e tiveram 3 filhos, todos educados na escola que a mãe ajudou a sonhar. Dona Maria do Carmo se recuperou completamente e se tornou a matriarca mais respeitada da região, sempre contando para os netos a história de como uma professora corajosa salvou a família. Em 1989, 10 anos depois do início da história, aconteceu algo que ninguém esperava. A boiada perdida de Raimundo foi encontrada. Durante uma década, os animais haviam se reproduzido livremente na Caatinga, e agora eram mais de 10.000 cabeças, todos selvagens, mas saudáveis. É um milagre, disse Severino ao pai. O senhor perdeu 2.000 e ganhou 10.000. Raimundo riu. Meu filho, eu não perdi nada naquele dia. Eu ganhei tudo. Ganhei uma família unida, uma comunidade próspera e, principalmente, ganhei sabedoria. Ele olhou para o horizonte, onde a caatinga verde se estendia até onde a vista alcançava, irrigada pelas águas descobertas no diário de Helena. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Na cerimônia de comemoração dos 10 anos do projeto, Helena leu emocionada o último parágrafo que havia escrito no seu diário. Hoje completo 10 anos neste sertão que me acolheu como filha. Vim para ensinar e aprendi mais do que qualquer livro poderia me ensinar. Raimundo me mostrou que orgulho e humildade podem conviver no mesmo coração. As crianças me ensinaram que esperança é a força mais poderosa do mundo. Esta terra árida me provou que com água, educação e determinação, qualquer deserto pode virar jardim florescente. Termino este diário sabendo que a melhor história não é a que tem final feliz, mas a que transforma pessoas em heróis de suas próprias vidas. 20 anos depois, Pedra Branca havia se tornado uma cidade próspera de 50.000 habitantes. A escola de Helena era agora uma universidade federal. Raimundo, aos 70 anos, ainda conduzia sua boiada simbólica nas festas da cidade, sempre acompanhado pelos netos, que aprenderam a ler nas cartilhas que a avó Helena havia criado. E assim termina esta história extraordinária de como um boiadeiro orgulhoso abandonou sua fortuna para salvar quem amava, de como uma professora corajosa arriscou a vida para ajudar uma família, e de como um diário simples revelou segredos que transformaram todo um sertão. Uma história que nos ensina que às vezes é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. Que o verdadeiro orgulho está em reconhecer nossos erros e que a educação e o amor podem transformar qualquer vida, por mais difícil que ela pareça. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que nunca é tarde para mudar, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. E me conta nos comentários, o que você faria no lugar de Raimundo? Teria coragem de abandonar tudo para salvar quem ama? E no lugar de Helena, arriscaria a vida para ajudar quem mais precisa? Até a próxima história das Crônicas do Interior, onde as melhores lições de vida nascem da terra mais simples e dos corações mais verdadeiros.